Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos continuar aquilo que nós já iniciamos, que é a exploração dos recursos naturais da América e África. Hoje nós iremos focar na exploração dos recursos naturais do continente africano. A África é um continente rico em recursos naturais. Como tal, tem sido expoliado ao longo de séculos. E, em particular, este continente detém cerca de 1/10 das reservas mundiais de petróleo e de gás natural. Como o consumo interno é muito baixo, em maior parte, vamos dizer assim, do que é produzido é exportado para consumo de outros países. Com tantas riquezas assim, surge a pergunta: por que o continente africano, a maioria de suas nações, tem baixa qualidade de vida? Muito simples. A exploração dos recursos naturais ao longo de séculos por nações europeias, asiáticas e também americanas que se beneficiam desses recursos explorados. Assim, essas potências imperialistas exploradoras se beneficiam da riqueza e intensificam a pobreza econômica nos países da África. A continuada corrida aos recursos naturais para a exportação pode ser um caminho sem retorno, na medida em que a África acabará se despojada de seus recursos escassos fundamentais ao seu desenvolvimento econômico. Como nós podemos verificar aqui, os países do norte da África, eles se sobressaem na produção de petróleo, são grandes produtores de petróleo. Claro, nas regiões mais centrais também existem aí áreas que também produzem petróleo, mas as suas maiores reservas estão aqui nas regiões norte. Seus parceiros ou maiores compradores de seus petróleos são os Estados Unidos. Também, grande parcela da produção econômica de países como Argélia e Líbia são referentes à produção de petróleo. Esses dois países também são membros da OPEP, que é uma organização dos países exportadores e produtores de petróleo. Seus parceiros comerciais ou grandes compradores de seu petróleo se destacam aí países europeus e Estados Unidos. Esse outro aqui é a Nigéria e esse outro aqui é o Gabão. São produtores também de petróleo. Aqui a Nigéria, um país do centro africano. Nesse país está localizada a maior reserva de petróleo do continente africano, mais especificamente delta do rio Níger, ou seja, na foz do rio Níger. Além da Nigéria e do Gabão, que nós já havíamos falado aqui, outros países nas regiões centrais da África também se sobressaem na produção de petróleo, né? Podemos citar aí também a região de Angola, também uma grande, né, onde as reservas de petróleo também são grandes aí, tá? Em Benin também, região aqui da Burkina Faso aqui, produtora também de petróleo. Então existem outras regiões centrais e também na costa oeste aí, como a região de Gâmbia, né, que também de Guiné, Bissau, né, que são produtores também de petróleo. Gana, que é um país que está na parte ocidental da África, passou por sérios problemas, entre eles o alto índice de desemprego que o país enfrentou nos últimos anos. Na década de 80, Gana ainda passava por uma crise profunda devido a vários golpes militares que haviam acontecido naquele país. O país vive um momento pacífico desde a década de 90, com eleições de forma regulares e com a descoberta de grandes reservas de petróleo nas suas áreas litorâneas. Seu crescimento em 2018 esteve acima de 8% ao ano. Outro produto importante em Gana é o cacau. É uma das commodities em que os produtores rurais vêm investindo nos últimos anos, mas os especialistas alertam, né? Ou seja, Gana deve evitar o mal dos recursos naturais. Ou seja, aliada a uma exploração de recursos naturais, de produção também agrícola, a um movimento e um crescimento econômico grande. Isso, de certa forma, financia a corrupção do país. Enquanto os países do norte
do continente africano se sobressai em relação aí à exploração dos recursos energéticos como o petróleo, nos países que estão abaixo, ou seja, os países subsaarianos, ele se sobressai agora na produção e na exploração de ouro, como nós podemos verificar aqui, ó, a grande quantidade de ouro existente aí no território. Além do ouro também, o carvão mineral se destaca também em várias regiões aí, ó, que estão ao centro e sul do continente africano. Além do carvão, também nós podemos citar o diamante, O diamante ele ocorre em várias regiões. Essas regiões centrais são todas produtoras de diamante. A África contém aí as maiores minas de diamante do mundo. Alguns países se destacam na produção de diamante, como Namíbia, Botsuana, a República Democrática do Congo, Serra Leoa, são países aí que têm uma grande produção focada na exploração desse recurso que é o diamante. Além do diamante, nós podemos observar que outros recursos ou minerais metálicos aqui, ó, também são explorados em diversos países africanos, ferro, níquel, manganês, o cobre, enfim, há uma diversidade de recursos minerais no continente africano. Entre os recursos naturais da África, temos que dar destaque também à sua biodiversidade, como nós podemos observar aqui, ó. Há uma grande floresta equatorial, predominante nas regiões mais centrais da África, clima desértico com vegetação própria do deserto, aí há o predomínio do deserto do Saara, o deserto da Namíbia, que predomina nas regiões norte da África, o Saara, e o deserto da Namíbia nas regiões mais para o centro-sul do continente africano. Também o clima equatorial, onde há a existência aí, ó, das savanas. As savanas, encontramos ela mais nessas regiões aqui, mais para sudeste, do sudeste africano aqui, ó. E também o clima de vegetação mediterrânea, que é predominante nessa região aqui, ó, próximo do mar Mediterrâneo, uma região aí também montanhosa, onde está a presença da Cordilheira do Atlas. A floresta do Congo é a segunda maior floresta equatorial e tropical do planeta, superada apenas pela floresta amazônica. Essa região, a floresta do Congo, é o habitat dos gorilas. Segundo a WWF, entre os anos de 1990 e o ano 2000, foi devastado nessa região, nessa área aí, cerca de 91 mil quilômetros quadrados de floresta equatorial, colocando em risco a existência desses grandes primatas. Para se ter uma ideia da dimensão da destruição da floresta, equivale à soma dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo junto. Nessa imagem nós podemos aí visualizar, ó, a área de desmatamento na Nigéria em 2013, para dar lugar à plantação de palmeiras, E aqui a espécie dos gorilas que estão sendo ameaçados na região da floresta do Congo. Nesse mapa nós podemos observar as regiões do mundo onde está ocorrendo perdas de floresta e as regiões onde está havendo ganho através do reflorestamento. Aqui na legenda podemos observar, ó, áreas que estão em azul estão ganhando. Por ano a gente percebe a porcentagem de aumento das florestas que estão sendo reflorestadas, enquanto que as áreas de vermelho são áreas que estão perdendo suas florestas nativas, como é o caso da América do Sul, Brasil, América Central, México, e aí está a África que nós estamos falando agora. Então a África ela perde por ano aí, ó, cerca de 830 mil quilômetros quadrados de floresta anualmente. A redução das florestas acontece por diversos fatores. A pressão demográfica decorrente do crescimento populacional, a falta de planejamento no aumento das áreas de cultivo, a extração da vegetação e, por fim, o estímulo financeiro representado pela concorrência internacional por matérias-primas. Embora a década de 2010 tenha registrado uma redução no ritmo de desflorestamento, os dados ainda são alarmantes. Entre o ano de 2010 e 2015, segundo a FAO,
A África perdeu cerca de 2,8 milhões de hectares de florestas, enquanto que na América do Sul a perda foi em torno de 2 milhões de hectares. No século XXI, percebe-se a presença norte-americana em várias regiões do mundo, inclusive no continente africano, como nós podemos verificar aqui, em vários países, como Mauritânia, Argélia, Níger, Etiópia, Uganda. Então, aqui percebe a presença de bases norte-americanas atuando. Claro, se tem as bases norte-americanas, é porque a presença ali vai além do intuito militar. Também, claro, ligada também às questões econômicas, do petróleo, dos recursos minerais e energéticos que a África possui em abundância. Além dos Estados Unidos, claro, a presença dos países europeus ela é muito grande também no continente africano. Primeiro, porque grande parte dos países africanos foram colônia dos países europeus. Então, ou seja, acaba mantendo uma certa relação entre o país colonizador com os países do continente africano. Mas o que chama a atenção mesmo dentro da África hoje, no século XXI, é a presença chinesa que vem crescendo aí nos últimos anos. Aos poucos percebemos que a China vem substituindo a influência de europeus e americanos. Hoje, a China é o principal parceiro do continente africano, como nós podemos visualizar, por exemplo, nesse gráfico aqui. Entre 1995 e 2010, nós percebemos que as importações vêm aumentando de azul mais claro. Da mesma forma, as exportações chinesas também. A relação China-África, tanto a importação quanto as exportações, ela vem aumentando nos últimos anos. Podemos visualizar também esse lado de cá. Nós percebemos aí que esse azul aqui refere-se ao meio leste, né, e norte da África. E esse aqui, a África subsaariana, que somado juntos os dois, dá aí em torno de mais de 30% de todo o investimento chinês realizado no mundo. Ou seja, ele acontece no continente africano. Por isso, nós podemos afirmar que hoje o grande parceiro do continente africano hoje é sim a China, né? E aí a China investe em desenvolvimento de projetos de infraestrutura voltado para mineração, hidrelétrica, petróleo e gás natural, ou seja, para exploração tanto de recursos energéticos quanto também minerais. E em contrapartida, a África vai criar infraestrutura de transporte, de energia, de rede de esgoto, aquilo que está faltando dentro do continente, né? E aí produtos chineses e marcas chinesas, vamos dizer assim, começa aos poucos ganhar espaço dentro do território africano. São muitos os desafios e os problemas que países africanos e americanos, principalmente os países subdesenvolvidos, enfrentam historicamente em relação à sua gestão e exploração de seus recursos naturais. Em particular, as dificuldades de satisfazer a necessidade de investimentos externos e na construção de parceiros internacionais vantajosas ou de ganho mútuo tem se mostrado um desafio histórico comum. O que se percebe nos países latino-americano e também africano é que essa riqueza mineral que eles possuem não se converteu em uma independência econômica. Apenas na América, países como Canadá e Estados Unidos, ao longo de sua história, conseguiu se tornar independente de sua metrópole e também se tornar aí país com uma grande independência econômica, tecnológica e financeira. Os demais da América e da África apresentam uma certa dependência em um setor ou em outro. Isso leva os economistas e especialistas a chamarem de maldição dos recursos naturais. Essa dependência dos recursos naturais, muitas das vezes, é um empecilho ao desenvolvimento econômico e também social de algumas nações. O que se verifica é vultuosas quantias de dinheiro sendo investido na exploração de recursos minerais para beneficiar determinados grupos ou empresários, enquanto a população em si fica à mercê da própria sorte, recebendo pouco investimento do governo em áreas necessárias como saúde, educação, saneamento, iluminação pública e daí por diante. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.